Salmo 69, no versículo 9, diz assim: pois o zelo da sua casa me consumiu, e as afrontas dos que te afrontam caíram sobre mim. Vamos atentar para a primeira parte. Pois o zelo da tua casa me consumiu, ou em outras traduções, me devorou. Agora em João capítulo 2, está escrito assim no versículo 17: e os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá, ou me devorará. Até aí. Então, voltando para a escola de obreiros, nós vamos estudar essa tarde sobre ser consumido pela causa, ser consumido pelo ministério, né? A intenção, a maneira como deve ser feito a obra de Deus. E um obreiro aprovado deve ser um obreiro consumido pela causa, consumido, totalmente rendido, voltado pela causa. A causa, o ministério, o chamado ministerial, a função que você exerce no corpo de Cristo, deve te consumir, deve te tomar quase que na totalidade, ou na totalidade. Quando ele diz em João 2,17, o zelo da sua casa me devorou. Por que Jesus disse isso? Jesus estava expulsando os cambistas do templo, e todos os evangelhos narram essa passagem, a purificação do templo. E Jesus vai, está os cambistas vendendo pombos, fazendo comércio, e diz: a casa do meu pai será chamada casa de oração, mas vós a transformaste em covil de ladrões, casa de salteadores. Então ele pega um azorrague e expulsa todos de lá, faz um salseiro. E os discípulos remetem a ele este versículo do Salmo 69. Está escrito: o zelo da sua casa o consumirá, me consumiu. Aqui Jesus está se referindo, aqui os discípulos com esse versículo, em Jesus, estão se referindo agora ao ministério, às funções, ao reino de Deus, o zelo, o cuidado com a igreja, o cuidado com os discípulos, o cuidado com as funções, o cuidado com o reino, o cuidado com o evangelho, me consumiu, me consumirá. É isso que Jesus está falando agora. Está falando outro ministério. Davi está se referindo também ao eclesiástico, porque Davi tinha as funções sacerdotais, mas em específico era a devoção. Agora Jesus está falando a principal, a qual ele foi enviado, que era o cuidado com o ministério. Me consumiu. Por quê? Porque ele cita esse versículo bem próximo ao templo onde Jesus está purificando, ou seja, o cuidado de não adentrar seitas na igreja, o cuidado com o púlpito, o cuidado com o altar, o cuidado com as almas novas, com os prosélitos, o cuidado com o fermento dos fariseus, enfim, tudo que compõe o ministério iria consumir a Jesus. E esse consumir ou me devorar chegou no clímax em Jesus, ao ponto de dar a vida. O zelo da casa, a entrega para o ministério, o cuidado com tudo que envolve o ministério por Jesus foi tão grande ao ponto dele dar a vida. E aqui nós podemos tirar algo, que um obreiro, pastor, pregador deveria servir, deveria executar suas funções com tal cuidado, com tal zelo, ao ponto de dar a vida dele, ao ponto de se entregar. Foi o que Jesus fez. Ele fez tanto para a obra
que o pai dele confiou a ele, tanto ao ponto de dar a vida. Então ele foi consumido, e é isso que eu quero trazer para vocês. O ministério, um obreiro aprovado deve ser consumido pela causa. O que significa? Eu não posso executar a obra como um protocolo. Eu não posso pregar a palavra de qualquer maneira, para cumprir uma regra. Eu não posso cuidar de uma família, de uma vida, de qualquer maneira. Eu tenho que ser consumido por aquilo que me foi confiado. Eu tenho que ser consumido, tenho que ser devorado, como diz no original. O zelo me consumiu, o cuidado que eu tenho pelos pequeninos, as almas, o cuidado e o zelo que eu tenho pelo púlpito e o altar, o cuidado que eu tenho pela manutenção física, pela estrutura física do templo, o cuidado que eu devo ter nas peculiaridades de cada indivíduo da igreja, deve me consumir, deve nos consumir. O que significa ser consumido? Eu devo dar o meu máximo, o meu melhor para cada função na igreja, ou para cada área que eu executo a minha função. Eu devo ser consumido. Por isso Deus diz em Malaquias capítulo 1, versículo 12 ao 14: quando vieres comparecer a mim, trazei o animal coxo, doente, com defeito. E ele está dizendo, eu não vou aceitar isso. Uma obra que é feita, um ministério que é executado, sem ser consumido, na maior parte das vezes, ele é coxo, ele é com defeito, e ele é desprezível, ele não vai ser aceito por Deus. E você nota que nos ministérios atuais, quanta gente, já que a igreja tem virado um comércio, os membros têm virado produto, o evangelho tem virado um outro produto, então estamos vendendo e comercializando. Ninguém está se consumindo, se compadecendo pela necessidade alheia, pela integridade do púlpito do altar. Consequentemente, está sendo oferecidos sacrifícios semanais, mensais, anuais a Deus, coxos. Ele não vai receber. E um obreiro aprovado tem que ser um obreiro consumido. Um obreiro aprovado tem que ser como Davi, devoção a Deus ao ponto de consumir. E como Jesus, toda a igreja, tudo que diz respeito ao ministério tem que ser feito ao ponto de ser consumido. Ou seja, vou entregar tudo que eu possuo, tudo que eu tenho, toda a minha força, vitalidade, intelecto na obra. Recursos. É isso que ele está dizendo. Você, quando executa uma função, você tem que dar tudo de si. Como? Meu irmão, se você não está usando todo o tempo que você tem para aplicar ele na sua função, isso não está te consumindo. Meu irmão, se você não usa seu recurso financeiro ao extremo, e não pense você que Deus não vai exigir isso de você. Se você usa a sua finança, a maior parte, só para teu benefício, e se esquece de investi-lo na obra, de forma individual, coletiva, não sei, aquilo que requer, você não pode ser consumido. Se você não usa seu tempo, a sua paciência, seu dinheiro, os seus sentimentos, seu vigor, seu sono para a obra, você não pode colher resultados. Ser consumido é usar todo o recurso que eu tenho em prol da obra. Como eu vou querer resultado com pessoas, famílias, situações que estão destruídas se eu não for consumido por aquilo? Se eu quiser reformar uma igreja espiritualmente, ganhar um ímpio, gerar Cristo numa família, propagar o evangelho, como eu irei conseguir se eu não der o máximo?
se eu não usar as minhas finanças, se eu não tirar parte do meu sono, se eu não tirar minhas vaidades, se eu não gastar meu tempo, se eu não deixar de lado meus sentimentos, se eu não abrir mão da minha vontade, se eu não me gastar, não me doar, é isso que Jesus estava dizendo. As raposas têm os seus covis, as andorinhas os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Por que, Filho do Homem, você não tem? Porque a obra me consome. Jesus tinha dinheiro? Não, era tudo investido na obra. Jesus tinha tempo? Não, todo dado na obra. Jesus tinha paciência? Toda dada na obra. Sentimentos todos transferidos à obra. Por isso colhe até hoje os resultados. Foi consumido. Entenda isso. Qualquer coisa que é feita superficialmente, não há colheita, não há êxito, não há resposta, não há. Você tem que ser consumido. Então eu pergunto para você, igreja atual, presente, século atual e presente, você é consumido pelo emprego, você é consumido pela educação dos filhos, você é consumido por um relacionamento, você é consumido por vaidade, você é consumido pela rotina diária. Mas eu pergunto, você é consumido pela causa? Você é consumido pelo ministério, você é consumido pelas almas, você é consumido por Cristo? Você perde sono por causa da obra? Você fica sem dinheiro por causa da obra? Você tem problemas por causa da tua ação na obra? Ou tudo que envolve a tua vida é por conta de você mesmo? Você está sendo consumido? Você pode dizer, meu Deus, a igreja está me consumindo, as visitas estão me consumindo, as orações estão me consumindo, meu Deus, meu tempo, eu estou, enfim, você começa até a ser afetado fisicamente, psicologicamente, financeiramente, ok, mas é por uma causa incorruptível, é por uma causa eterna, é por uma causa nobre, é pelo ministério, é para que almas, 1, 2 ou 1 milhão de almas eternas, não morem, não vivam, não padeçam a eternidade no inferno. É isso que ele está dizendo. E Deus está dizendo, eu não aceito nada menos do que isso. Nós estamos vivendo no último século. O império das trevas está estabelecido, está a momentos da ascensão do governo do anticristo. É impossível qualquer obreiro de igreja ou qualquer líder confrontar o cenário que já está estabelecido, se a obra não consumi-lo, se o ministério não consumi-lo. Você entenda isso. Outra coisa é quando eu ensino esse tipo de evangelho, de doutrina, pessoas julgam excessiva, radical ou fardo e até antibíblico. Nós estamos vivendo um sistema tão comodista que quando se ensina, acha que se ensina outro evangelho. Não há outro evangelho. O perfil de Jesus no ministério se consumiu até morrer. Então eu não posso copiar ele. Os 12 discípulos se consumiram até morrer e não tiveram ganhas, não tiveram reconhecimentos nenhum. Não serve, mataram tudo. A igreja de Atos não tem um apóstolo, uma mulher que não se consumiu, e foram mortos, martirizados e etc. Chega o Apocalipse, já não existia mais nada dos resquícios de Atos, dos 12. João, o último, condenado a perecer de velhice na ilha de Patmos, se consumiu de tal forma. Quem é João? É um indigente, um desaparecido, um sepultado. Recebeu o Apocalipse. O zelo da causa, do ministério consumiu. Então aonde está o antibíblico? Eu ensinar isso. Deve ser dessa maneira. Ravenhill disse, como se faz a obra de Deus? Ele responde, da maneira de Deus. Como eu sei a maneira de Deus? Epístolas paulinas, está lá, ou os 4 evangelhos.
tem que nos consumir, nos tomar, não vai ter êxito, porque você está enfrentando principados, potestades, dominadores, hostes do inferno. Elas não vão sair. Meu querido, nossa luta não é contra carne e sangue. Nossa luta não é contra o efeito, é contra a causa. Não move um milímetro. Boa vontade não destrona demônio, capricho não destrona, obras não destronam, não removem, não mudam corações, não transformam mentes, não limpam prostitutas, não tiram vício de bêbados e drogados. É só aquele que é possuído, é só aquele que é consumido, é aquele que perde o sono. O que foi, irmão? Perdi o sono porque aquela alma não se converte, está sendo consumido. Perdi o sono porque Cristo não é gerado naquela criatura. Meu Deus! E acorda e vai orar de novo e jejua até ser gerado. Foi consumido. Algo está acontecendo, um inconformismo, uma indignação por algo não está acontecendo. Isso é ser consumido. E tantas outras coisas que eu poderia citar. Há maneiras, há intenções. O coração tem que estar de uma forma correta para o obreiro servir e ter êxito. E ele ser consumido também se aplica no amor. Pode escrever aí, amor. Condição para servir, amor. Pode colocar aí. Quer servir? Quer pregar a palavra? Quer ter discípulos? Quer ser um obreiro aprovado? Meu irmão, se o seu ministério não for executado com e por amor, ele é reprovado. Meus irmãos, como estamos distantes das afirmações bíblicas e dos perfis bíblicos. 1 Coríntios 16, 13, Paulo diz, dos 5 conselhos que ele passa à igreja, o último: fazei todas as coisas com amor. Todas as coisas têm que ser feitas com amor. Meu irmão, a energia, o fator motivador de um ministério aprovado não deve ser outro a não ser o amor. Eu pergunto a você, o quanto você faz para Cristo que é feito com amor? O quanto que é feito para Cristo da sua parte é feito com amor? Paulo diz: todas as coisas sejam feitas com amor. Começando das situações físicas. Você que compõe o louvor, você faz por amor? Você ensaia por amor, com amor? Você é um instrumentista e você toca o seu instrumento com amor? Você louva a Deus, ministra a música com amor? Você faz parte de todo o grupo de músicos, seja qual instrumento, a função, ou a voz principal, o back vocal, com amor. Fazei todas as coisas, inclui isso, com amor. O serviço diaconal, de entregar um envelope, lavar um banheiro, ficar na portaria, é feito com amor. Um simples serviço braçal, uma simples faxina, uma simples manutenção no templo é feita com amor. Você serve a ceia com amor. Você entrega o envelope, ou recolhe a oferta com amor. Recebe as pessoas na porta, vê a sua escala, o dia que você está escalado, com amor. Você já se examinou, como o próprio Paulo diz
a si mesmo, para saber se você tem executado as funções das mínimas às maiores com amor. Fazei tudo por amor, essa é a condição, e alguém que é consumido pela causa faz por amor. É o amor, o sentimento que deve predominar, é o amor, e nós estamos esquecendo disso. Se tem um outro fator que te motiva, que te inspira, que te leva, seja pressão, imposição, interesse, status, e não é o amor, você está reprovado. Se não é o amor que você faz, você está debaixo de murmuração, imposição, desobediência, rebeldia, consequentemente, maldição. Eu tenho que fazer com amor. Você sabe quando uma pessoa não faz, quando ela quer escolher cargos, funções, dias, e quer fazer a obra de Deus da maneira e do jeito dela. Essa pessoa não possui amor, essa pessoa não pode ser obreira, e se essa pessoa não é aprovada, tem que ser com amor, com relação ao próximo, com relação às situações, agora com relação ao próximo. E quando Paulo diz fazer tudo com amor, inclui o ministério, tanto na parte física, estrutural, quanto em relação ao próximo. Para com o próximo, um dos modelos é Jesus Cristo. É o segredo da eficácia do ministério terreno de Jesus, foi o amor. O segredo do êxito evangelístico, dos seus milagres, da sua palavra pregada, da sua conduta, da aceitação e rejeição, foi o amor. Como você me prova isso? Você vai só anotar, Mateus 20, 29. Dois cegos vindo de Jericó, e passando clamavam: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Filho de Davi, os dois cegos de Jericó. A Bíblia diz que Jesus, ao ouvir eles clamarem, movido de íntima compaixão, foi a eles e disse: o que queres que eu faça? Quero ver. E os curou. Lucas 7,13, a viúva de Naim, estavam levando o filho da viúva dentro de um caixão. Ela começou a chorar. A Bíblia diz que Jesus viu a mulher e se moveu de íntima compaixão, disse: não chores, e curou o menino. Marcos 1,41, o leproso: se queres, posso ser limpo. A Bíblia diz que Jesus, movido de íntima compaixão, disse: quero ser limpo. O que é isso? Meu irmão, o que movia Jesus era o amor. O que fazia, dava eficácia aos milagres dele. O que estabelecia o reino de Deus na terra. O que motivava Jesus era o amor. E Jesus, movido de amor. E Jesus, motivado pelo amor, curou. E Jesus, motivado pelo amor, foi à casa do centurião. E Jesus, motivado pelo amor, alimentou a multidão. É esse o sentimento que deve motivar. E Jesus, pela influência com Herodes, curou. E Jesus, para ter reconhecimento no sinédrio, multiplicou. E Jesus, para pagar alguma dívida, operou. Não foi status, não foi imposição, não foi obrigação, não foi cumprimento bíblico apenas, foi amor.
compaixão, se compadeceu, se moveu, era consumido pela causa, era consumido pelo amor. Essa é a condição para se servir, a principal condição. Uma pessoa que não ama não pode pegar um microfone, uma pessoa que não ama não pode pregar uma palavra, uma pessoa que não ama não pode ter um discípulo, uma pessoa que não ama sequer deveria se dizer cristão, sequer. Com qual propósito você quer crescer na casa de Deus? Com qual propósito você quer um ministério aqui? Com qual propósito você quer ser reconhecido? Se não for o amor, não tem reconhecimento. Não tem. Qual a sua motivação em louvar aquele que por mim morreu, em beneficiar as pobres almas, em edificá-las, em curá-las, em alimentá-las, em compadecimento a elas? É por isso que eu quero servir, pastor. Está dentro. Se não é isso, você não pode servir. Olha Jesus. Vou ver um versículo que ilustra tremendamente isso. Pode abrir, Mateus 9,36. Mateus capítulo 9. Olha aqui que declaração linda. Mateus 9,36. Olha o coração de Jesus, igreja. E vendo Jesus a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. Olha aí. E viu as multidões e teve grande compaixão deles. Se moveu, se condoeu, amou. Você já viu? Olhe para cá. Quando você vai orar para um enfermo, você não tem sentimento nenhum para aquela pessoa. Tá, eu vou orar por você. Você já viu quando você vai cantar o louvor e não tem sentimento nenhum pela congregação ou pelo Senhor? Você já viu que coisa seca? Você mesmo sabe que Deus não vai operar, porque você não se compadeceu daquela alma. Já viu quando você vai fazer uma visita com o coração duro, porque a casa é feia, porque a pessoa é meio difícil de se levar, e você está ali, tá. Não espere resultado se você não se compadecer daquela pobre alma que você está visitando, se você não amá-la como Cristo a amaria. Não espere resultado, não espere aprovação, não espere que a cura ocorra, que a libertação ocorra, não espere que ela seja salva, que o reino chegue a ela. Não espere, porque não tem o teor, o ingrediente que é o cerne do evangelho, amor, o cerne da escritura, amor, o cerne do que é a essência de Deus. Deus é amor. Não espere que um louvor flua, não espere que uma pregação. Como é que um pregador, pastor, evangelista, seja o que for, pode ministrar se antes ele não chorou pelas almas, se antes não se doeu pelo pecado delas, se ele não as amou, e se em todo o tempo que ele está ali pregando, ele não está se compadecendo, preocupado como elas estão recebendo, se elas serão transformadas, salvas, ele não pode pregar. São os cães que David Wilkerson menciona nas suas mensagens. São os inimigos da cruz que Paulo diz chorando. Não podem, não têm efeito. São os profissionais da fé. São os mercenários, os mercadores da fé. Não preocupam, querem o seu cachê após o sermão, a sua viagem confortável no avião, o seu hotel 5 estrelas, mas as pobres almas estão indo para o inferno, doentes, oprimidas, e eles não têm um pingo, uma gota de compaixão. Não pode haver ministério. Não espere resultados. Por isso temos igrejas carnais, membros fracos, doentes, destruídos, porque está sendo ministrado a eles algo que não provém do amor.
A mesma coisa essas canções desses músicos, e obreiros e levitas, seja desses famosos que gravam CDs, as igrejas locais, o altar não é uma vitrine para exibir seus talentos, a sua voz. O altar é um lugar de manifestar o amor de Deus às pobres almas perdidas. É por amor que eu estou aqui, Senhor. É por amor que eu prego essa palavra essa noite. É por amor que eu canto louvor. É por amor ao Senhor e à tua igreja. Eu estou movido de compaixão por essas pobres almas, Senhor. Esse é o termômetro, esse é o fator predominante de um ministério aprovado. Fazei tudo com amor. Esse era o êxito, é o segredo do êxito de Jesus Cristo. Todas as almas, ele era movido de íntima compaixão. Então o reino chegava àquela pobre alma, ou àquele lugar. Você precisa ter amor. Eu poderia continuar. Quanta tirania está no nosso meio, quanta burocracia, hipocrisia, interesse. Quanto é feito, e a única coisa que não tem é o amor. Tudo que é feito tem um recebimento, tudo que é feito tem uma recompensa. O amor não faz pensando no outro em si, mas faz pensando no outro. O amor não julga com interesse. O amor é incondicional, não há condição para eu servir, não há cachê, não há status, não há elogio, não há reconhecimento. Eu faço sem condição alguma. Eu faço motivado por aquilo que me foi feito no Calvário. Foi-me feito graça no Calvário. Fui poupado, fui recebido, levantado sem merecer. Isso é amor incondicional. Agora eu transfiro as pobres almas. É isso. Isso é amor. O amor era o segredo. Eu vou ler outro versículo aqui que você vai ficar chocado. Abra comigo em 1 João. Você vai anotar aí na sua Bíblia. 1 João 4,8. Olhe para cá e veja o que o versículo diz. 1 João 4,8. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Meu Deus do céu. Você já parou para analisar essa declaração? Ela é um devocional que eu vou colocar amanhã na internet. Você já parou para analisar essa declaração? Você sempre analisa a parte B, Deus é amor. Mas aqui ele dá uma declaração enfática, assustadora, aterrorizante para a igreja moderna, para a igreja desse século, para mim e para você. A Bíblia diz, em 1 João 4,8, aquele que não ama, não conhece a Deus. É um engano ser uma pretensão dizer Deus está aqui quando você louva, Deus está aqui no culto, Deus está aqui quando você ora. Deus só está lá se você o conhece, e se você só o conhece se você ama. E aqui João é enfático, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Quando eu li essa declaração mais uma vez, das centenas que nós lemos, eu fiquei aterrorizado, e eu sou levado a indagar, será que eu te conheço? Eu não posso avaliar o meu conhecimento no Senhor pela minha ótica, e sim pela declaração da Escritura, e a declaração da Escritura diz que só o conhece quem ama. Então, se no meu dia a dia eu não tenho manifestado amor, se eu não tenho amado a minha mãe, meus irmãos, as pessoas à minha volta, os colegas de trabalho, o ímpio, o inimigo, se eu não tenho feito as obras de casa, serviço, cozinha com amor, se eu não educo, trabalho com amor, se eu não cumpro as obrigações ministeriais com amor, prego ou cuido de uma alma com amor, eu estou em plena e completa escuridão. Eu não conheço a Deus.
Eu fiquei chocado por ler esse versículo. Ele é muito enfático. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Aí você diz assim: eu não amo? Olhe para mim. Eu não amo? Pode acionar aí o mecanismo da autojustiça. Eu não amo porque não tem amor, já tenho orado para ter amor, papapi, paropopó, ppp, e tem aqueles 55 desculpas. Mas engraçado que o Romanos 5 não fala de uma palavra profética. Romanos 5,5, o amor de Deus é derramado em nós pelo Espírito. É derramado, já foi derramado, já está em nós. Nós não vamos receber amor, nós já temos o amor. Você não precisa ficar orando, me dá amor, eu quero amor, amor, amor. O amor de Deus é derramado, foi derramado, está sendo continuamente derramado pelo Espírito. Nós não amamos, não é por falta de amor, é por egoísmo, é por falta de iniciativa. Eu decido amar. Amar é mandamento. O mandamento não é dado àquele que não pode fazer. Mandamentos só são dados quando temos consciência e condição de executá-los. Então eu decido. Não, pastor, não veio o amor, não deu liga com aquela pessoa, não desce. Não. Eu decido amar. Quando eu tomo a iniciativa, quando eu vou, Deus faz o resto. É o egoísmo que encobre o amor, e não a falta dele que me impede de amar. Então o egoísmo está fazendo você viver em escuridão. O que é a escuridão? Não conhecer a Deus. Meu irmão, um crente de 5, 6, 10, 15 anos, um obreiro, um pastor, você quer juízo maior que esse? De não conhecer a Deus? Um pastor que não conhece a Deus, um músico que não conhece a Deus, um obreiro que não conhece a Deus. Não, mas ele é teólogo, letrado, canta, inspirado, tem dons, mas ele não conhece, porque ele não ama. Sabe o que eu acho interessante? Que a maioria olha para mim com as caras. Grande é a seara e poucos os obreiros. O que Jesus está querendo dizer? Podem rogar para vir mais obreiros, mas sempre serão poucos os obreiros. Nem todos entenderão isso, nem todos vão querer isso, nem todos se aplicarão, nem todos. Deus não está fazendo barganhas com homens, nem submete a mentalidade caída do homem. Deus estabeleceu leis, princípios, e serão assim, e assim serão até o final, para me servir. Não tem que fazer isso aí, é inatingível, inadmissível. Como é que é? Os maiores mandamentos da Bíblia são fundados no amor. Isso aqui não é para obreiro, é qualquer cristão tem que amar. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. E o outro tão importante como esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Você imagina para o ministério. Esse versículo fala de Jesus, quando é indagado os fariseus sobre a lei, o maior mandamento da lei. Ele diz: ouve Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o seu entendimento, de todas as suas forças. Este é o principal e grande mandamento. O segundo, semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. É o amor. Paulo em Gálatas 5,14: e toda lei se cumpre nessa palavra, a saber, esta: amarás o teu próximo como a ti mesmo. São princípios fundamentais do Evangelho. Isso não é pregado, isso não é manifestado, isso não é dito, eu não sei o que está acontecendo. Está aqui, é o fundamento da Torá, da lei judaica. Ama a Deus de todo o coração. E o fundamento junto com esse, na graça, no Evangelho: ama o teu próximo como a ti mesmo. E Paulo chegou ao absurdo: toda a lei se cumpre nessa palavra, a saber, ama o teu próximo como a ti mesmo. Por que tem que ser com amor? A resposta e o resumo final:
Por que uma obra deve ser feita com amor? 1 Coríntios capítulo 13. 1 Coríntios 13, versículo 2. Ainda que eu tivesse o dom de profecia, olha aqui, está falando de ministério, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira que transportasse os montes, dons do Espírito, e não tivesse amor, nada seria. Agora obras, caridade, ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, ainda que eu entregasse meu corpo, renúncia à abnegação, para ser queimado, se eu não tivesse amor, nada disso aproveitaria. Está entendendo? Pentecostais, tivesse dom de profecia, dom de fé, revelação, maravilha, milagre, sem amor, isso não serve para nada. Sem amor, isso não serve para nada. Legalistas de plantão, que eu desse toda a minha fortuna para os pobres, que eu vendesse todos os meus bens, que eu fizesse tudo, sem amor, não serve. Não há nada aproveitaria. Flagelados, autocomiseráveis de plantão, ainda que eu desse meu corpo a ser queimado, e virasse cinzas, sem amor, não serve para nada. Ou seja, por mais que o ministério seja colossal, descomunal, abranja territórios nacionais e internacionais, ainda que haja dons e poderes sobre-humanos, ainda que haja altruísmo, ainda que haja generosidade, se não for motivada, inspirada, gerada em amor, não serve para nada. Nós estamos precisando ler a Bíblia. Ele está falando de ministério, de obra, de religião, de seita, de qualquer coisa que está ligado a Deus, e está dizendo, se não tiver o ingrediente amor, Timóteo, você não será um obreiro aprovado. Escrevendo a Timóteo, ele diz, apresenta como obreiro aprovado. Um obreiro aprovado tem que ser consumido pela causa, e uma das coisas que o consomem é o amor. E último, por que não podemos fazer nada sem amor? Anota 1 Coríntios 3, versículo 13, 14 e 15, só anota, não abre. Por quê? Temos que ser feito com amor. Porque a palavra diz em Romanos e Coríntios que todos se apresentarão ante ao tribunal de Cristo. Ok? Todos vão apresentar diante do trono do julgamento de Deus. E a Bíblia diz que a obra de cada um será provada pelo fogo. E a Bíblia diz, aquilo que for palha, restolho, feno, será queimado pelo fogo. Aquilo que for ouro, pedras preciosas, passará pelo fogo. Ele está dizendo, e receberá um galardão. Ele está dizendo de aquele que vai ser testado pelo fogo, segundo suas obras. E se for ouro as suas obras, ele será aprovado e receberá o galardão. Se for palha, feno, quando ele passar pelo fogo da prova, vai queimar, e ele será envergonhado. Ele está falando das nossas obras na terra, do nosso ministério, das nossas funções, elas vão ser julgadas. Pastor, e o que tem a ver isso com amor? Eu creio comigo que aquilo que for queimado pelo fogo, restolho, palha, vai ser tudo aquilo que fizemos sem uma gota de amor. Tudo por imposição, protocolo, status, reconhecimento, por pressão. E aquilo que vai passar intacto, que é obra preciosa, vai ser os sermões, o evangelismo, as orações, as visitas, que todas fizemos com amor. Fizemos com amor, com o sentimento mais nobre. Então não seremos envergonhados. Será provado pelo fogo, porque o que é nobre não queima com fogo. O ouro não queima com fogo, ele não se decompõe, ele não se evapora. E eu tenho certeza, pelo menos algumas das coisas que formarão a obra de pedra preciosa e ouro serão as coisas feitas por amor.
e aquelas que seremos envergonhados diante do tribunal de Cristo e vão queimar como palha essa vida farisaica e protocolada que nós vivemos. Isso é um pingo de amor. Então é por isso que eu devo fazer com amor. Não está falando de quantidade, não está falando de volume. Você não precisa ficar pressionado quanto a isso. Que seja mínimo, que seja pouco e que não seja de tamanha envergadura, mas que seja feita com amor. Com amor. Das mínimas e braçais às maiores e espirituais. Seja o amor. Outra condição para se servir, outra condição que mostra ser consumido pela causa. E eu vou usar agora a vida do apóstolo Paulo, e ninguém melhor do que Paulo para citar de um ministério que foi consumido pela causa, como o de Paulo. O apóstolo Paulo teve a sua vida 100% consumida pela causa e também entregou a sua vida quando foi decapitado, dizendo, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Então o seu ministério estava no final, logo depois disso ele seria decapitado. E ele vai nos dar o exemplo, vai nos dar alguns exemplos para sermos aprovados, vai nos mostrar condições, uma das condições a qual ele servia e que o consumiu. Você pode anotar Gálatas 4,19, GL 4,19, rápido. E ele dá uma declaração das mais espantosas, que eu uso muito no meu ministério, nas reuniões de obreiro. Ele diz assim: meus filhinhos, por quem de novo sinto dores de parto, até que Cristo seja gerado em vós. Então, uma afirmação muito profunda com relação ao ministério, com relação de um servidor para um servido, que era o caso de Paulo e os seus discípulos e as suas igrejas. Qual outra condição, meu querido? O sofrimento, ser consumido, a dor. Paulo declara aqui: para a obra que eu executo ter êxito. Escuta aqui, gente, eu não estou brincando essa tarde. O ministério não é brincadeira. Eu sei que nós retiramos sementes do reino e nós lançamos nos solos. E a Bíblia, ela é clara, e as afirmações da Bíblia são incontestáveis. As sementes, elas vão cair em vários tipos de solo. Infelizmente não há só um tipo de solo. Há a semente que ficou no caminho, a que caiu em pedregais, a que caiu entre espinhos e a que caiu em terra boa. Só a que caiu em terra boa produziu 30, 60, 100 por um. Ela está dizendo de corações que recebem, ouvem as mensagens. E nem todos os corações, infelizmente, frutificarão com as mensagens lançadas, as sementes. Muitas o diabo arrebatará no caminho. Não crescerá, não tomará terreno daquela pessoa. Outros em pedregais, intelectual, compreensível, mas não tem raiz. Outros cuidados da vida sufocarão. Muito legal o ministério de Paulo, mas tem coisas a tratar com escola, marido e profissão. Só a quarta caiu num solo fértil. A quarta caiu num solo, no coração de João Batista, de Elias, de Moisés, de Débora, de Esther. Esses receberam com alegria. Essa germinou, cresceu, frutificou. 30, 60, 100 por um. Ou seja,
almas se convertendo, campos internacionais, volume e qualidade para o reino. Que você seja o quarto terreno, o solo fértil. Que você ouça isso aqui, eu não acho nenhum escândalo no que está sendo pregado, não acho nenhum absurdo, é a palavra de Deus, é o poderoso evangelho, e eu quero para mim. Lembre-se sempre, a diferença sua e Paulo e Moisés, minha, e do ladrão da cruz e Barrabás, diante de Deus, ela não existe. Todos destituídos pela glória, todos os que tiveram êxito, Deus operou através deles. Eles foram pecadores, destituídos, sujeitos, submetidos a Deus, e Deus os usou. Lembre-se disso. Como que eu posso achar fardo uma coisa que é Deus que executa por mim? Tá aí o segredo. Cantei a bola, te disse o segredo. É o segredo de Paulo. É uma das coisas que me dá ânimo. Por mais descomunal, por mais agruras que sejam exigidas, é Deus que executa por nós. É a graça que fazia por Paulo. Meu ministério não consiste em palavras persuasivas. O quê? Meu ministério não tem atributo e artifício meu, mas é a demonstração do poder do Espírito Santo em mim e através de mim. É isso, esse é o segredo. Então eu não posso olhar, não. Eu tenho que dizer, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. O resto é com Deus. Então Paulo diz assim, meu ministério, minhas funções, meu Deus, que declaração tremenda e que declaração castigante para a carne. Para que o meu ministério tenha êxito, para que eu atinja a expectativa do reino, eu sofro dores de parto. Sofro. Até que algo ocorra. É isso, ser consumido, como eu disse na introdução, sofrer dores de parto. E ele está dizendo de algo fantástico aqui, até que Cristo seja gerado em vós. Houve uma discussão aqui ontem, eu chamei alguns obreiros e disse a eles, está acontecendo uma falha nessa igreja. Os membros estão vindo, está crescendo numericamente, as pessoas estão frequentando a igreja há 1, 2, 3 anos, e elas estão fazendo elos, laços, alianças afetivas, físicas, estão fazendo alianças morais, emocionais, estão crescendo, se envolvendo em todas as atividades, mas elas estão envolvendo até nessa parte. Dessa parte para cima não está havendo aliança. O que é isso? Cristo não está sendo gerado nessas pessoas. Essas pessoas estão tendo aliança com a congregação, com os obreiros, com a comida da congregação, com as atividades da congregação, mas não estão tendo aliança com o Deus da congregação, com o Cristo da congregação, com aquele que morreu no Calvário. E Paulo sabia disso. Coríntios estava abastada, grande, a de Éfeso, a da Galácia, mas ele dizia, para que vocês não só preencham um volume numérico, congregacional, eu tenho que sofrer dores de parto, até que vocês tenham aliança só com aquele que morreu no madeiro, que vocês tenham elos, vínculos com Cristo, para que o termômetro de vocês não seja se alguém apertou a minha mão, a sua mão, se alguém te deu dinheiro, se alguém te reconheceu, se alguém tratou você bem. Não! Para que a sua aliança, o seu termômetro seja apenas Cristo. Eu venho no culto por causa de Cristo, eu deixo de vir por causa de Cristo, o que me agrada na igreja é Cristo, a minha prioridade na igreja é Cristo. E isso às vezes não ocorre. Por que que isso não ocorre? Pessoas de 1, 2, 3, 4 anos
5 e tantas outras, 10 e vai, não tem o seu caráter regenerado ainda. Mentem, fofocam, são imorais, falam ainda palavrão, não perdoam, são mesquinhas, duras, frias, feridas, problemáticas. A qualquer coisa saem da igreja, abandonam. Sabe por quê? Porque Cristo não foi gerado nelas. Porque elas não têm aliança do altar para cima, é só do altar para baixo. Porque elas estão interessadas. Você tem que ver que uma boa parte da igreja uma boa parte das pessoas da igreja vem de classes inferiores. Casamentos destruídos, pais violentos, órfãos, dificuldade financeira. Quando entram para a igreja, encontram proteção, carinho, amor, companheirismo, encontram provisão física. Então essas pessoas se aliançam com essas coisas, se envolvem nessas coisas, se apegam a essas coisas e não firmam sua aliança com Cristo, não se regeneram, não nascem de novo, não aprendem a amar a Deus. Então elas estão 1, 2, 3 anos ligadas nos recursos da igreja e não a Cristo. Elas não estão salvas, elas são fracas, são débeis. E por que isso ocorre? Porque não tem alguém por trás sofrendo dores de parto. O que Paulo está querendo dizer? Sofro dores de parto para Cristo ser gerado naquele homem, naquela criatura. Sofro dores de parto para ser gerado naquele adolescente. Dores de parto nessa família. O que significa? Que se eu não sofrer dores de parto, Cristo não vai ser gerado. Só é gerado Cristo numa pessoa corrompida, destruída, terrível, se alguém sofrer dores de parto por ela. Gerado ele usa, nascer, para haver regeneração, transformação, mutação, para o reino se manifestar nela, para o reino habitar nela, e para que ela tenha uma aliança sólida, inquebrável com Cristo. Só há isso mediante a dores de parto. Só tem dores de parto alguém que é consumido pela causa. Eu trouxe os obreiros aqui ontem, e não estou dizendo que ninguém é melhor do que ninguém, mas eu uso a minha vida como testemunho para formar essa geração que está aqui, que hoje são os obreiros e pastores dessa igreja, e que foram formados, Deus os formou através da minha vida. Meu irmão, não houve menos do que esse versículo para alguns aqui ser formado, e não há menos do que esse versículo porque alguns ainda estão sendo formados. Dores de parto. O que é dores? Eu tenho que gemer pela causa, eu tenho que gemer pelo pecador, gemer pelo viciado, gemer pela corrupção do altar. Eu tenho que ter insônia, falta de apetite, eu tenho que gastar oração, jejum, abnegação, até que um dia, pela graça, misericórdia, Cristo seja gerado. Olha o que Paulo está falando aqui: por quem de novo sofre dores de parto. Eu já sofri, é contínuo, e de novo, e até que Cristo seja gerado. Primeiro Paulo diz: eu sofro novamente, eu não desisto de vocês, eu sofro de novo. E como ele diz, até que Cristo, até que um dia ele venha a ser, ou seja, eu não desistirei de nenhum de vocês, até que um dia, pela minha insistência, a oração, a misericórdia de Deus te alcance e você seja salvo. Quantas pessoas saíram da igreja porque você não sofreu dores de parto por ela, e você culpou ela? Ela não quer, ela não gostou, ela me resistiu, ela saiu. Não, ela não vai querer, ela vai resistir, ela vai fugir, porque ela tem uma mente corrupta, ela odeia a Deus, ela não quer a Deus.
não vai ter aceitação por parte do ímpio e do incrédulo na maioria das vezes. Faltou você insistir com essa alma. Faltou você gastar seus recursos com essa alma. Faltou você gemer por ela. Faltou você usar esse termo. É um termo que a igreja moderna desconhece, que os obreiros desconhecem. Dores de parto. Gerar. Meu irmão, sabe por que você não gera Cristo em ninguém? Porque não sofre dores de parto por ninguém. Você não pode gerar. Não pode gerar. Ele está dizendo aqui: seu pai, sua mãe, seu filho, irmão, vizinho, parente, discípulo, qualquer outra pessoa só vai se converter, ser salva, regenerada, curada, transformada, se houver alguém sentindo dores de parto por ela. Até ela ser formada. 2 Timóteo 2,10, não abre sua nota, 2 TM 2,10. Segunda Timóteo 2,10, ele diz assim: Segunda Timóteo 2,10, ele diz assim: tudo sofro por amor dos escolhidos. Primeiro ele fala, escute, tudo sofro. Primeiro ele fala, sofro dores de parto para Cristo ser gerado em vós. Primeiro Paulo sofria e dava tudo de si para arrancar a alma do inferno e levá-la à salvação. Agora aqui ele dá continuidade. Agora eu tudo sofro por os já salvos, tudo sofro por amor aos escolhidos. Agora Paulo, meu Deus do céu, Paulo continua sofrendo para eles serem formados. Paulo sofreu para serem salvos. Paulo sofreu para o reino chegar. Paulo sofreu para a estrutura e o caráter ser regenerados. Agora Paulo sofre para formá-los, para acompanhá-los, para discipulá-los, para tecer um ministério sólido a eles. Agora Paulo diz, tudo sofro. Agora Paulo diz, agora eu estou no ápice do Salmo 69, agora o zelo me consumiu totalmente, agora eu sofro tudo por todas as causas concernentes à igreja, tudo sofro por amor aos escolhidos, para formá-los, para caminhar com eles, para discipulá-los, para a obra na igreja. Ele está falando de sofrimento. O que é que ele está falando? Eu tudo suporto, eu tudo aguento, eu tudo encaro pela igreja. Nós precisamos aprender isso. O sofrimento no cristianismo ele não pode ser visto como uma negação, mas como uma coisa nobre. Eu suporto as aflições como um bom soldado. Eu deixo de ter reconhecimento para a igreja. Eu deixo de ter benefício financeiro para o pequenino não ser afetado. Eu sofro, padeço, dou todo o meu recurso para aquele homem crescer à estatura do varão perfeito. É isso que Paulo está dizendo. Agora ele sofre pelo crescimento. Quando ele diz tudo sofro, o que Paulo está dizendo? Tudo sofro. Paulo está dizendo assim, ó, não poupo
esforços. Meu Deus do céu, que homem tremendo. Imagina Paulo nessa reunião aqui agora. Terminarei a reunião. Você quer que eu comece agora? Quando, onde, quando, onde, que hora? Mas você vai contribuir com quanto, Paulo? Você vai... Como você quer servir aqui? Não há esforços. A causa de Cristo é para o Evangelho. Agora, aqui, tudo que tenho, tudo que sou, eu dou. Tudo sofro. Problemas envolvendo finanças, sofro. Emocional, sofro. Familiar, sofro. Todos os recursos, tudo que tenho, tudo que sou, por amor desses escolhidos, para a expansão do reino, para a santificação do púlpito, para a conversão das almas, para a batalha espiritual, tudo isso eu padeço. Não abro mão de nenhum esforço, não poupo esforços. É isso que Paulo está dizendo. Isso é ser consumido, igreja. Isso é um ministério aprovado. Isso é um ministério com êxito, com eficácia. Só assim nós vamos ter. O homem trabalhava como nunca para pregar a eles e eles receberem o reino. Agora o homem trabalha da mesma forma para amadurecê-los, para formá-los. Eu posso trazer isso para todo o ministério. Eu posso trazer que eu tenho que ter dores de parto para a igreja, pelas funções, pelos pecadores. Eu posso dizer que agora eu tudo sofro, que eu não poupo esforço nenhum para servir a Deus. Isso é ser consumido, o zelo da sua casa, o cuidado do ministério me possuiu, me consumiu, me envolveu, me tomou, eu me gasto. Vamos ver como isso é executado na vida dele em 2 Coríntios 11. Abra comigo lá. Segunda carta de Paulo aos Coríntios 11. Eu sei que é meio castigante o que eu vou ler, mas eu vou encerrar lendo isso. Vamos lá no versículo 16. Outra vez digo, ninguém me julgue insensato, ou então recebei-me como insensato, para que também me glorie um pouco. O que digo, não o digo segundo o Senhor, mas como por loucura, nesta confiança de gloriar-me. Pois que muitos se gloriam segundo a carne, eu também me gloriarei. Porque sendo vós sensatos, de boa mente, tolerais os insensatos, pois sois sofredores. Se alguém vos põe em servidão, se alguém vos devora, se alguém vos apanha, se alguém vos exalta, se alguém vos fere no rosto, envergonhado digo, como se nós fôssemos fracos, mas no que qualquer tem ousadia, com insensatez falo, também eu tenho ousadia. São hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São descendência de Abraão? Também eu. Também eu. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais. Em açoites, mais do que eles. Em prisões, muito mais. Em perigo de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos um. 3 vezes fui açoitado com varas. Uma vez fui apedrejado. 3 vezes sofri o naufrágio. Uma noite e um dia passei no abismo. Em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos salteadores, em perigos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez, além das coisas exteriores, me oprime cada dia, me devora, me consome cada dia
o cuidado de todas as igrejas, o ministério. Quem enfraquece, que eu não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu não me abrase. Se convém gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, o que governara sobre o rei Aretas, pois guardas as portas da cidade dos damascenos para me prenderem, e fui descido num cesto por uma janela da muralha, assim escapei das suas mãos. Até aí. Precisa falar mais alguma coisa? Aqui está alguém que foi consumido pela causa e teve o êxito que teve. É isso que Deus quer para um obreiro aprovado: ser consumido. É Ele fazer com o incentivo do amor. É Ele sofrer dores de parto pela causa. Você quer colher resultados? Deixa o ministério pessoal com Deus te consumir. E depois, deixa o Evangelho e o propósito dele te consumir. Seja movido de íntima compaixão pelo próximo e sofre dores de parto pelos escolhidos, pela noiva, e você verá resultados. Você será aprovado. Você colherá, meu irmão, 30, 60, 100 por um. Que a sua oração seja: Senhor, faz do meu coração a terra boa. Afinal de contas, é o Senhor quem executa através de mim. O fardo é muito mais seu do que meu. Como o próprio Paulo diz, eu sou cooperador do Senhor. Eu sou lavoura dele, que é o agricultor. Eu planto, meu companheiro rega, mas ele dá e continuará dando o crescimento. Amém? Vamos colocar de pé. Feche os olhos.